você tá na mina e hoje vamos falar de autoestima. Desenvolver autoestima costuma ser um processo bem mais fácil para pessoas da minha cor do que para pessoas negras. Culpa do racismo, claro. É que racismo acha feio o que não é espelho. Se alguém não se encaixa num padrão de beleza ridiculamente limitante, feito só de pessoas brancas, magras, de cabelos lisos, acaba se sentindo inadequada. Há 7 anos, a cientista social e influenciadora Nathalie Neri luta nas redes sociais contra o preconceito. Ela leva centenas de milhares de seguidores reflexões sobre beleza, moda, sustentabilidade e veganismo, sempre através da lente das questões de raça e de gênero. Oi, Nathalie. Oi, Angélica. Que prazer Bem-vinda. Bom, prazer falar com você. Você fala sobre assim, muitos assuntos, né? De veganismo a questões raciais, de beleza, sexualidade. O pano de fundo de tudo isso é o bem-estar. É viver com melhor. Certeza. Né? É estar bem. Qual é, assim, o maior desafio de empoderar as pessoas para elas se cuidarem? Eu acho que o cuidado, ele exige que você esteja bem consigo mesmo em algum nível. Seja para você dar e principalmente para você receber. Você tem que ter alguma estima para acreditar que você mereça se cuidar, um mínimo. Você tem que ter um mínimo de amor ou desejo de estar bem por si mesmo. Você tem que ter um mínimo de amor à vida para querer manter essa vida acontecendo de uma forma saudável. E o que aconteceu, que eu descobri nesses meus processos e conversando com outras pessoas, com essas milhares de pessoas que eu encontrei na internet, lendo muito também, é que é muito difícil você pensar em viver uma vida com qualidade, em querer se cuidar, quando as suas necessidades elas são urgentes e primeiras. Quando os seus medos são ligados às violências que você pode passar. Na verdade, o cuidado ele acaba sendo uma medida paliativa para você reduzir as suas violências. Então, Sim. Eu vou cuidar do meu cabelo ou eu vou cuidar da minha aparência para que eu sofra menos preconceito. Nunca é para que eu goste mais de mim, para que eu me sinta melhor. Sim, para você, né? Nunca. É sempre o caminho que você escolheu para falar, né, de autocuidado é o da autonomia. Você disse numa entrevista que você teve contato com o feminismo negro e isso passou a ajudar você na sua autoestima. Como é que foi esse processo? Eu acho até engraçado, porque se a gente perguntar hoje para qualquer adolescente, eles sabem o que é feminismo e eles estão na escola com coletivos. E eu acho isso incrível, porque eu saí do ensino médio em 2011. Então tem 10 anos aí, quase 10, 11 anos. Se você for pensar, é muita mudança em um período muito curto de tempo, porque eu não sabia, não tinha ideia sobre essas questões. A gente não falava de assédio, a gente não falava de autonomia, de consentimento. Sim. E hoje em dia isso acontece. Então, o processo de eu ter entrado na universidade, e eu entrei em Ciências Sociais, né, um curso sobre pensamento, humanidades, e eu comecei a ouvir as pessoas e perceber que aquela teoria poderia ser colocada na vida, poderia ser aplicada na vida. A gente não estava aprendendo aquilo só para ensinar nas aulas de sociologia. Você estava aprendendo como identificar violências, como buscar políticas públicas, como se colocar, entender as desigualdades que te colocaram nos seus lugares como mulher, como pessoa negra ou pessoa LGBT. E muito mais do que o discurso, muito mais do que a informação, eu me encontrei nas pessoas que também estavam passando por esses mesmos processos que eu, nesses coletivos, nesses grupos de reflexão, debate, pesquisa. E aí foi como se verem espelhos, sabe? Foi como se enxergar em alguém e não se sentir mais sozinha. Então, o meu processo de encontro com as teorias feministas negras foi um processo de coletividade e de fim de uma grande solidão, de uma dor que era muito sozinha. É muito importante a referência, né? Você ter referência, você ter pessoas que te representam ali, né? E hoje você para muita gente isso também. Agora, qual que é a importância que você acha de falar de beleza negra num país onde o padrão estético é branco? Caramba, né? Eu acho que eu tenho dreads agora, como vocês provavelmente podem ver. E foi uma dificuldade. Vou começar com esse exemplo. Foi uma dificuldade dreadar o meu cabelo, porque eu sempre tive esse desejo, mas como é que eu vou estar dreadada no mercado formal? Como é que eu vou ser uma professora de sociologia dreadada? As pessoas não vão me respeitar, porque acham que dread é sujo, porque acham que dread é coisa de maconheiro que não estuda. São vários preconceitos que, além de serem mentirosos, né,
eles acabam também sendo muito prejudiciais, principalmente para pessoas negras. Então, eu demorei anos da minha vida para ter coragem, porque aí eu virei influenciador pode tudo, né? Visualmente. E aí eu falei, me sinto livre agora para ter o cabelo que sempre desejei. E ainda assim, mesmo tendo passado primeiro por esse processo de anos de será que é o que muitas mulheres passam, de será que eu deixo de alisar meu cabelo? Mesmo depois de tanto tempo, eu tive que lidar com uma outra dificuldade, a falta de informação. Como é que eu cuido desse cabelo? Como é que eu acho produtos para esse cabelo, né? Então, são várias etapas. E por isso que é importante falar. Porque se eu não falo como eu cuido do meu cabelo, as pessoas que talvez desejem ter não vão saber. Porque até então, não havia quem falasse, porque não havia quem tinha. Quem tinha e quem principalmente tinha esse espaço para comunicar. Então, eu acho que o que a gente construiu na internet foi essa grande aula em que a gente compartilha o que a gente sabe e aprende o que a gente não sabe e vai se fazendo junto com o outro. E para mulheres negras, fundamentalmente, talvez essa tenha sido o primeiro momento na história, de uma forma mais aberta, que a gente conseguiu se conectar de forma tão ampla, sabe? Isso já acontecia nos movimentos sociais, mas você tinha que saber que você queria aquilo para acessar aquilo. Hoje em dia, você tá passando no YouTube, vendo um vídeo sem querer, e aí você vai numa rede social, no Instagram, no TikTok, e de repente você tem a informação que você nem sabia que você precisava. Eu acho que essa é a magia da criação de conteúdo e comunicação hoje. A gente vê muitos influenciadores, influenciadoras sofrendo de depressão, né, na internet, né? Sofrendo com a pressão disso tudo. Como é que você cuida para não deixar esse lado tóxico da internet fazer você ficar doente, quer dizer, esse lado te deixar doente? Isso é uma das coisas, essa paciência que você diz que você aprendeu, essa calma de que cada um tem seu tempo, isso ajuda a não se deixar levar por isso tudo? Com certeza. Assim como todo mundo que está no digital, não tem como você se isentar, não sentir. Se algo começa a incomodar, vai doer. E é aquela pessoa que fala, eu estou aqui, eu não sinto nada. É difícil você não sentir nada se expondo para milhares de pessoas, e essas milhares de pessoas sempre terem algo para falar sobre você. Ou a gente trava tudo, ou a gente coloca limites, ou a gente tá num nível de autoconhecimento e controle muito maravilhoso, que espero chegar um dia, mas não sei se é possível. Mas, no geral, eu sou muito clara nos meus limites. Antes, a gente não chamava de burnout, então eu tinha sempre um burnout a cada 3, 4 meses, mas eu não sabia o que era um burnout. E aí eu percebia que eu estava chegando a uma exaustão psíquica, a uma exaustão emocional, porque a troca é muito grande. Então eu esperava eu ficar mal, e aí quando eu ficava mal eu parava uma semana. Hoje em dia, ao invés de esperar a corda arrebentar, quando eu percebo que eu tô sobrecarregada, eu dou um passo para trás. Se eu não paro para me reencontrar, eu só dou e nunca me recarrego. E depois, quando eu volto, eu já não tenho mais nada. Então, hoje em dia, uma coisa que eu faço para me manter sã é parar. Às vezes, a única saída é sair. Com certeza. Não, com certeza, né? Cada um tem o seu limite mesmo, como você disse, né? Exato. E já que a gente tá falando de autoestima, como é que era a sua autoestima quando você era criança? Caraca, era muito, muito, muito ruim. Era ruim? Era muito ruim. Era, então, assim, você não olhava no espelho e... Eu não me reconhecia. Sabe quando você olha e você se vê? Você se vê e você sabe quem é você. E você sabe que você vive nessa vida através de você. Eu me via como algo na vida de outras pessoas, de todas as outras pessoas ao meu redor. Então, eu me via como uma amiga, eu me via como uma filha, como uma sobrinha. Eu nunca me olhei e falei, eu sou valorosa, eu sou incrível. Era sempre eu em relação a várias outras histórias. Sim. Então, vamos lá, vamos saber o seguinte, o que a Nathalie de hoje diria para a Nathalie dessa época, a Nathalie adolescente? Adolescente. A Nathalie de hoje diria para a Nathalie adolescente olhar com mais carinho para si mesma e se parabenizar também, porque ela estava dando conta de muita coisa. E ela não dava valor pro tanto de coisa que ela dava conta. E ela ainda deixava as pessoas dizerem que ela não era tão legal assim. A Nathalie adolescente fez muita coisa para que hoje essa Nathalie pudesse existir. E naquela época ela achava que ela era só uma coitada. Então eu voltaria principalmente para parabenizar.
parabéns por não ter desistido da gente, por ter se esforçado, por ter desejado algo a mais. Que lindo. Obrigada por conversar com a gente, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a autoestima, né? Que a gente tem que estar sempre atento, como você disse. Exato. Valeu, beijo. Obrigada pelo convite. Um beijo. Obrigadão, valeu, viu? E é isso. Para você que assistiu a gente aqui na Mina, não esquece que semana que vem tem mais. Um beijo.